Capítulo 6. O descanso prometido. O apóstolo falou até agora de forma muito direta sobre a apostasia, sabendo que seu ensino provocaria toda espécie de pergunta na mente das pessoas. Os leitores de hoje fazem o mesmo tipo de pergunta, ainda que não as expressem. No capítulo 4, o apóstolo não repete as perguntas, mas dá-nos as respostas. Vejamos como ele faz. Primeiro, os israelitas apostataram porque não tiveram as vantagens que nós temos? A resposta do apóstolo é não. Fomos evangelizados, conforme ele diz no grego, e eles também o foram. Tanto nós quanto eles receberam as mensagens de Deus, mensagens de boas novas, salvação e esperança. O problema com os israelitas não era que não tivessem ouvido a palavra, ouviram bem, mas isso de nada adiantou. Por quê? Por causa da maneira como a receberam. Não juntaram o que ouviram à fé. Não acataram a mensagem conforme ela é, ou seja, como palavra de Deus. Menosprezaram-la, não a levaram a sério, não creram nela, não agiram com santo temor. Na verdade, resistiram à palavra, conforme já vimos diversas vezes. Essa, afinal, é a diferença entre apostasia e perseverança. Os que se afastam da fé o fazem porque não levam a sério a palavra de Deus. Os que perseveram o fazem porque continuam recebendo a palavra e agindo conforme o que ela diz. Este ensino é muito perscrutador. O que acontece comigo quando ouço a pregação da Bíblia? Eu trato a mensagem como apenas mais um sermão? Ou tomo-a para o coração como verdadeira palavra de Deus? E quanto ao versículo que acabamos de ler, é apenas o próximo versículo a ser estudado ou mensagem divina a ser levada a sério? Aquele que aceita a palavra de Deus com humildade, submissão e temor está eternamente seguro. Mas quem pode perscrutar o perigo a quem nos expomos se tratarmos a palavra de Deus do mesmo modo que tratamos as palavras dos homens? Quando os israelitas não entraram no descanso prometido de Canaã, as promessas de descanso cessaram? As pessoas acham difícil seguir a linha de raciocínio do apóstolo aqui. Na verdade, conforme veremos, é bastante simples. A Escritura frequentemente se refere ao descanso de Deus, algo que o próprio Deus goza e deseja para o nosso povo. Deus descansou depois do sexto dia da criação. Faz esse fato não exaure todo o significado do termo. Sabemos isso porque, muito depois da criação ter sido acabada, Deus falou por meio de Moisés sobre um descanso que desejava que Israel experimentasse. Referiu-se a Canaã como o retrato desse descanso. Na verdade, mesmo quando entrou em Canaã sob a liderança de Josué, Israel não teve a experiência do descanso prometido. Sabemos disso porque o Salmo 95 data de muito depois de terem entrado na terra. Escrito no tempo de Davi, continua a prometer descanso e insiste que hoje não endureçam o coração para quem não deixe de entrar neste descanso. Os principais pontos do argumento de 4, 3 a 11 são os seguintes. Depois do sexto dia da criação, o sétimo foi o de descanso. Este descanso foi prometido a Israel, mas devido à desobediência não entraram nele. O descanso, porém, continuou a ser-lhes prometido
e foram instados a experimentá-lo. Se Josué tivesse conseguido fazer com que entrasse naquele descanso, tal continuação da promessa não poderia ter sido feita. Então, ainda há um descanso prometido para o povo de Deus. É um descanso sabático, como diz o grego, ou seja, descanso do trabalho árduo e labor, mas não inatividade. É o feliz e perfeito prazer na presença de Deus. Este descanso permanece e nos está reservado para que o experimentemos. Não é um estado de luta para agradar a Deus, mas para descansar e encontrar nele todo o nosso prazer. Adão, antes de cair, certamente teria experimentado o sabor desse descanso e todo sábado visava também transmitir tal ideia. Contudo, ainda não estamos lá. Assim, tome todos os passos necessários para assegurar-se de que, como Israel, sua desobediência não o impeça de entrar. Na Bíblia existe o que chamamos de tipos, ou seja, modelos ou figuras das realidades espirituais. Sétimo dia após a criação é um tipo do céu. Assim é o dia de descanso, sabate, assim é Canaã, e assim é a paz da consciência de todo crente experimenta quando se converte a Cristo. Um tipo representa uma realidade espiritual, mas não é essa a realidade. O próprio céu é um lugar onde não entramos ainda. É hora de pensarmos mais no céu. Como cristãos, fugimos da cidade da destruição mediante a cruz. Às vezes conseguimos vislumbres da cidade celestial enquanto caminhamos em nossa jornada até lá. Ainda não chegamos. Mas se continuarmos andando, se continuarmos em frente, chegaremos lá. Nada nos deixará de fora exceto a descrença, isto é, a resistência à palavra de Deus que pode nos levar a desistir de Cristo em algum momento. Pense nisso. Mais alguns anos, ou até menos, estaremos lá. Quem pode expressar em palavras o que isso significa? Hoje, portanto, não é dia para tratar com simpatia o pecado. É dia de prestar séria atenção à palavra de Deus. Não poupar esforços para torná-los cristãos mais fortes, melhores e mais sábios e certificarmos-nos de que chegamos lá. Quando ouvirmos as trombetas do outro lado, saberemos que tudo valeu a pena. Estaremos para sempre com o Senhor. Você disse muito sobre aqueles que parecem estar a caminho de Canaã, mas não chegaram lá. Como saber se sou ou não uma dessas pessoas? A resposta está em expor-se à palavra de Deus. Ela não é um livro morto, mas muito vivo. Ela não lhe deixa inoperante, porque é ativa e poderosa. Cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada. Atinge onde mais nada consegue atingir. Separa até aquilo que é inseparável. A palavra mostra como realmente somos em nosso interior, mais profundo. Trata de nossos pensamentos e até mesmo de nossas intenções. Sim, é por sua palavra que Deus trata as pessoas. Tudo o que somos é, para Ele, livro aberto. Nada fica escondido de seu olhar e por sua palavra, Deus nos revela aquilo que vê. Deus é o único com quem temos que lidar e por sua palavra, Ele nos faz reconhecer o quanto nos lê completamente. Por sua palavra, somos levados a ver aquilo que Deus tem visto o tempo todo. Muitas pessoas pensam estar a caminho de Canaã. Essa ilusão persiste porque jamais se expuseram à palavra de Deus. Se escutassem com atenção as Escrituras,
tal ilusão seria despedaçada. Com isso, poderiam se encher de fúria ou ser quebrantados em arrependimento. Por outro lado, existem verdadeiros cristãos que gozam a segurança da salvação, mas depois a perdem. Em muitos casos, isso se dá por negligenciarem ao ouvir as Escrituras com seriedade. Falham assim que vê ela as marcas do verdadeiro crente e em reconhecer a si mesmos como o povo que possui tais marcas, de modo que o consolo da plena esperança os deixa. Não há como vir a fé sem a palavra. Não há perseverança na fé sem a palavra. Quem negligencia as Escrituras não consegue ter crescimento na graça e no conhecimento, nem intimidade com o Senhor. É mediante a sua palavra que Deus faz o que faz em suas criaturas. Mas meu desejo de todo o coração é continuar firme até o fim. O que devo fazer? Temos que compreender que alguém que esteve entre nós, mas que hoje goza desse descanso prometido, se você quer que alguém lhe ajude, terá que ser ele. Ele ascendeu além do céu físico e na presença de Deus Pai representa como sumo sacerdote a todo crente. É o eterno Filho de Deus e ainda carrega o nome humano de Jesus. Ele é por nós, não contra nós. Não há necessidade alguma de afrouxar nossa segurança naquilo que chegamos a crer e confessar. Tire os seus olhos de si mesmo e fixe-os nele. Não pensem que ele está invisível. Ele jamais passou por tudo aquilo que você enfrenta. Ou melhor, ele já passou por tudo aquilo que você enfrenta. Ele entende perfeitamente e sente conosco nossas fraquezas. Ele é poderoso e perfeitamente qualificado para nos ajudar. Já esteve exatamente onde estamos, contudo jamais se contaminou por nenhuma espécie de pecado. Não precisamos buscar em nenhum outro lugar. Ele é o Filho de Deus, portanto seu trono é o trono da glória. Ele é também o Filho do Homem, e seu trono é o trono da graça. Ele é generoso de espírito, transbordante de bondade. Aproxime-se e continue aproximando-se de seu trono de graça. Encontrará misericórdia para cada mínima parte da confusão que você criou. Encontrará graça e força sobrenatural na hora da sua necessidade. Não é necessário fazer cerimônia. Não tem de fazer nada, exceto vir a Ele e clamar por Ele. Em Cristo há perdão, acolhimento, compaixão e ajuda. Contemple-o de todas as formas, mas não se esqueça de ir até Ele. Faça isso várias vezes e várias vezes. Não procure esconder de Cristo as fraquezas que possui. Ele está disposto a ajudar. Ele conhece todos os erros que você já cometeu e continua a cometer. Ele sabe quantas vezes você precisará voltar para Ele. Sabe que você não consegue orar como deveria. Sabe que até seus momentos de maior santidade são poluídos de pecado. Sabe que até mesmo a fé mais forte é misturada com descrença. E ainda assim, o convite a vir permanece. Somos instados a nos aproximar com ousadia. A misericórdia ainda pode ser encontrada. A graça ainda está disponível. Agora você vê o segredo da perseverança? É o velho caminho de amar a Bíblia e vir ao Senhor em oração. Não há necessidade de procurar segredos espetaculares, porque isso não existe. Temos que continuar sempre vindo a Cristo por meio de Sua palavra e em oração, publicamente, em particular, como casais, como família. Ninguém está próximo de Cristo. Pode falhar em ir ao lugar onde Ele está, no céu.